Amália Lúcia Gonçalves da Silva, você é professora? Isso. Professora de alguma matéria específica ou você é formada em pedagogia e leciona para os no ensino fundamental? É matéria específica, língua portuguesa. É? Então Isso. você é formada em letras? Em letras. Com especialização em inglês, espanhol? Português mesmo, e fiz uma especialização depois em ensino de língua portuguesa também. Ah, é? É. Ah, que legal, Amália. Olha, eu gosto muito do português. Eu Às vezes o também. português não gosta muito de mim, né? Mas o português é muito difícil, né? Um pouquinho. Alguns dizem que é uma das línguas mais difíceis de ser aprendidas no Isso. mundo. Mas tendo paciência, perseverança, Consegue. sabedoria, consegue. É a sétima língua mais falada no mundo? Uns dizem que sim. Uhum. A maioria dizem que sim, eu acredito que sim. Então você lecionou para ensino fundamental, você dá aula hein, hoje? Dou sim. Você dá aula para qual séries? Você leciona, né? Pergunta mais... Fundamental 2 e médio. Né? É uma fase boa. Uma fase boa, adolescência. Antigamente era quinta ou oitava série, agora é sexta ao nono ano, né? Isso. Qual turma que você dá aula? Qual série? Eu dou do sexto ao nono e primeiro ano do ensino médio. Então você deve ter muita paciência. Temos que ter. Eu peço a todos os dias a Deus sabedoria, porque em sala de aula nós somos missionárias, né? É missionário. Você dá aula em qual escola? Você leciona em qual escola? No Colégio Paulo Freire. Sei. Sabe por quê? Eu fui capelão do colégio que existia na Igreja Batista Lagoinha, colégio cristão, durante muito tempo. E essa fase não é fácil. Não. Não é? Verdade. Descobrir tantas coisas que adolescente tem tempo para pensar, não é, Amália? Isso mesmo. E em sala de aula eu uso a Bíblia. Você tem liberdade de usar a Bíblia? Eu procurei a ter. A diretora, ela não falou nada. O português da Bíblia é exemplar, né? Isso, temos como explorar o português com a Bíblia, né? A Bíblia é rica em textos, poemas, Sim. né? Verdade. E sempre a primeira coisa que eu faço ao entrar é o devocional com os alunos. E eles gostam, eles até pedem agora. É. E eu sinto essa necessidade. E hoje fazem, assim, eu sei que faz parte da vida deles. Então você deve ser uma professora que marca, deve ser aquela professora que na hora que entra os meninos, bate palma, aplaude, Eles gostam, né? Um pouquinho de bagunça, alegria e Deus, principalmente. Em primeiro lugar, sempre Deus. Você acredita que é um dom? Acredito. Eu acredito que é um dom lecionar. É um dom de Deus. Eu não sei fazer outra coisa, já tentei. Você tentou fazer o quê? Tentei ser recepcionista, ser vendedora, já pensei em sair para ser professora de educação física. Você formou em educação física também, não? Não, mas eu tinha um sonho, mas letras, ser professora, não tem jeito, é meu sonho também. É meu dom, onde eu tenho chance de levar a palavra de Deus. Eu sou casado com uma pedagoga, então eu conheci bem o ambiente da escola e sei muito como é que os educadores, né? As dificuldades do educador. Hoje, a forma de se valorizar o educador, o que isso pode mudar e o que pode trazer de benefício para uma nação onde tem a educação como base de princípio, né? Isso mesmo. Eu conversava com uma pessoa há poucos dias e é muito interessante o dado que ela trouxe, que o número de livros publicados por editoras cristãs ou títulos cristãos teve um acréscimo assim fora da média, enquanto alguns títulos tiveram um decréscimo, tiveram queda nas vendas. Isso. Os títulos evangélicos ou cristãos, eles têm vendido muito mais e a cada ano superam o número de vendas. Isso mesmo. E isso mostra o seguinte, a leitura educa, a leitura muda uma pessoa, a leitura traz conhecimento e traz educação. E, consequentemente, você tem uma mente aberta para novos assuntos, isso muda a história. Mas isso está sempre ligado, não é a religião, mas ligado ao contexto religioso. Ou seja, os cristãos evangélicos os protestantes têm buscado mais estudo e, consequentemente, têm se tornado melhores pensadores, melhores aqueles que formam opinião. Isso mesmo. Deixa o achismo de lado, né, Amália? E passa a ter conhecimento, né? Sabedoria, porque é necessário termos conhecimento da Bíblia, é necessário termos conhecimentos dessa área, da nossa área cristã, né? Sim. Porque como vamos agir lá fora? Eu vejo que você é apaixonada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Isso é muito bom.
Mas quando eu li aqui e conhecendo a sua história, você não acreditava nela? Não. Como é que é isso? Você achava que era simplesmente mais um livro? A existência de Deus, isso é uma invenção do homem? Tinha uma Bíblia na minha casa, minha mãe, né, ela é católica, né? Geralmente aberta, né, no Salmo 91, a página amarela. Isso, e eu não tinha hábito de ler. A Bíblia sempre estava lá e ficava lá. E como é que era Deus para você? Quem era Deus para você? Naquela época, as pessoas falavam de Deus, eu simplesmente escutava, não criticava, né? Mas eu nem pensava quem era Deus, eu simplesmente questionava. Não, Deus, me criticava, Deus não existe. O homem veio do macaco e pronto. É mesmo? Eu falava assim, né? A malha antiga, né? E muitas pessoas ficavam indignadas. Olha, você sabe que eu ouvi uma história muito interessante de um casal e ela teve uma experiência de conversão e ela passou a ensinar para o filho que quem tinha criado homem e mulher foi Deus. E o pai não acreditava em Deus, falou, não, nós somos evolucionistas, viemos do macaco e tal. E o menino ficou no conflito, tadinho, né? Naquilo ele foi perguntar, gente, mas e aí, mamãe, como é que faço? Fala, filho, olha, eu quero te falar dos meus parentes, né? Nós viemos de todos lá de Deus, então, agora, se o seu pai quer falar da família dele, que estão todos macacos, não tem problema. É uma piada sem graça, mas pois é, mas assim, é triste, né? E eu tinha esse pensamento. Visão, né? Eu tinha esse pensamento, ia pelo lado da física, ou então... Tentando provar Deus pela ciência. Pela ciência. Mas Deus foi tão misericordioso, né, que hoje, graças a Deus, eu acredito nele, eu deixei tudo para trás, né? Você conta, tem alguns pontos assim principais que marcaram a sua história. Um deles, quando você recebeu a notícia de que quando você tinha um tumor na hipófise. Isso. Quando você recebeu essa notícia, você já tinha tido uma experiência com Deus? Quando eu recebi essa notícia, tinha um mês que eu tinha Como tido é que foi essa experiência para você? Porque mudou a sua razão, né? Isso. Mudou a sua forma de crer, de pensar. Eu conheci o meu esposo e quando eu conheci, eu falava, não, Deus não existe. Você falava com ele? O homem veio do macaco, eu acredito em incenso, em pedras, em energias. E assim era. E ele falou assim, não, Deus existe, eu vou te mostrar que existe. Li a Bíblia, me deu um CD do Diante do Trono, me trouxe aqui na Lagoinha. E eu achei tudo tão novo, os louvores altos, né? E eu falava, meu Deus, música que boa, é né? isso? Porque a nossa música é boa. E eu achei muito diferente, né? Porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E fui embora para casa. E aí isso começou a me incomodar. Deus incomodando, né? E aí passei a vir de novo, a vir de novo, a vir de novo. E até que um dia eu aceitei Jesus aqui, na Igreja Batista da Lagoinha, em dezembro de 2003. E passou um mês que eu comecei a frequentar, eu recebi a notícia. Eu fui no hospital passando mal, fiz um exame e o médico falou, você tem um tumor na hipófise, no cérebro. Já estava casada, não? Não, tinha 2 meses de namoro só. 2 meses só. Ele sempre foi cristão e assim que me conheceu ele falou, não, nós vamos para a igreja porque eu sou cristão e eu quero ter uma namorada cristã, uma noiva cristã, uma esposa cristã. Você não converteu por amor a ele, foi por amor a Jesus. Por amor a Jesus. E Deus colocou o Alex na minha vida para eu conhecer a Jesus, né? Ele foi um instrumento de Deus usado na minha vida. E aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito abalada, assim, né? Mas aí, imediatamente, eu comecei a clamar por Deus. Aí, eu corri para Deus. E embora há 2 meses atrás eu não acreditasse nele... E é interessante, porque aí o seu namorado de 2 meses permaneceu do seu lado. Permaneceu o tempo todo. O tempo todo, nunca me deixou. E você entrou já logo depois no processo de quimioterapia? De 5 anos. 5 anos. E provavelmente você perdeu o cabelo. Pois é, eu era muito magra. Muito magrinha mesmo. Eu comecei a inchar. Inchei muito.
as unhas quebraram. E nesse tempo todo o seu esposo, o Alex, do seu lado? Do meu lado, nunca me largou. Fiquei um pouquinho feia. O meu cabelo chegou a cair, mas eu não fiquei careca, porque o tumor, ele comprimia a hipófise e fazia produzir excesso de hormônio do crescimento. Ao mesmo tempo que caía muito, crescia muito. Eu desmaiava muito, muitos enjoos, né? Perdi meu emprego, né? Porque não tinha condições de continuar trabalhando. Aí eu resolvi fazer faculdade para esquecer do problema. Falei assim, vou fazer faculdade, que aí eu estudando, eu esqueço um pouco. Nesse período que você formou em letras? Eu descobri em 2003 e passei no vestibular em 2005. E mesmo assim eu continuei estudando, fui estudando. E aí eu me batizei no ano que eu passei no vestibular. Porque... Nossa, Amália, é muito diferente a sua história, porque geralmente as pessoas querem desistir da vida. Você viveu. Vivi porque eu aceitei Jesus, e Jesus é vida. E a partir do momento que meu esposo provou, assim, falou assim, eu vou te levar, e eu vi Deus ali presente na minha vida, eu falei assim, nossa, Deus existe mesmo. E foram 2 anos com meu esposo trabalhando comigo, né, até eu vim batizar em 2005, batizei, e eu fui seguindo a Deus com tanto amor, que eu falei assim, eu vou ser curada. Que superação, é uma história de superação.